Você já ouviu falar sobre o fenômeno de EQM, que significa experiência quase morte? No mundo, milhares e milhares de pessoas afirmam que chegaram no limiar entre a vida e a morte. Muitas delas dadas como mortas, sem nenhuma atividade cerebral. E mesmo assim, por milagre, por desígnios divinos, essas pessoas voltam ao seu corpo, acordam depois de uma grave enfermidade e relatam casos, encontro com entes falecidos e amigos, onde o pós-vida se torna real para elas. Uma experiência muito perturbadora, onde essas pessoas experimentam muitas vezes o famoso túnel de luz. Muitas afirmam que experimentam uma grande paz quando entram nesse túnel de luz e que encontram parentes e amigos já falecidos. Eu sou Jairo Chaves, Dr. Fé, e eu convido você a conhecer 5 casos bizarros de pessoas que voltaram da morte. 1. Caso Sharon Stone. A atriz norte-americana Sharon Stone, em 2001, descobriu que estava com aneurisma. Uma cirurgia de emergência foi realizada no cérebro da atriz, que logo em seguida entrou em coma. Durante o coma, a atriz relatou que viu um grande túnel de luz. Esse túnel de luz trouxe uma grande paz e o medo não existia. Foi aí que a atriz narra o encontro de amigos e parentes já falecidos. A própria atriz, quando volta ao seu corpo e acorda, diz que, a partir dessa experiência, ela tem a plena certeza no pós-vida. Hoje, a atriz Sharon Stone é uma das principais celebridades de Hollywood, que defendem a existência do pós-vida, que acredita que a vida não acaba aqui. E você? Acredita nessa experiência da atriz Sharon Stone? Deixe seu comentário, dê o seu like, compartilhe esse vídeo com os amigos. Eu quero saber, existe vida após a morte? 2. O caso do paciente holandês. O ano era 2006. Jean Paul, já um idoso, teve um problema no coração. O coração parou de funcionar, parou de bombear o sangue. Ele entrou às pressas no hospital na Holanda e, para ser entubado, a enfermeira que estava junto percebeu que o Jean Paul usava dentadura, prótese. Precisava tirar as próteses para fazer o procedimento médico. Ela retira a prótese de Jean Paul, guarda, o Jean Paul é entubado, entra em coma e depois de tudo ele volta. Mas o mais bizarro na história de Jean Paul é que quando o coração parou por alguns instantes, que a enfermeira retirou a dentadura e guardou, o homem relata que saiu do corpo, que seu espírito se desprendeu da matéria e ele observava tudo o que estava acontecendo. Quando Jean Paul volta, ele narra esse fato aos médicos. Ele sabe o nome da enfermeira que fez o procedimento e o mais assustador, ele sabe onde estavam as suas dentaduras. Todos ficaram estarrecidos. Não havia como aquele idoso que já tinha dado entrada no hospital sem consciência saber a enfermeira que fez o procedimento médico nele. E mais, onde essa enfermeira havia guardado as suas próteses. E eu pergunto a você, você acredita que quando alguém está na beira da morte, o seu espírito se desprende da matéria e ela consegue observar tudo ao seu redor? 3. O caso do doutor ateu. Em 2008, nos Estados Unidos, na Carolina do Norte, o Dr. Alexander passou por uma experiência que iria mudar a vida dele. Ele, um médico renomado nos Estados Unidos, professor de Harvard, passou por uma experiência que iria mudar a sua vida para sempre. Num certo dia, ele sente uma forte dor de cabeça. É levado ao hospital às pressas. Chegando no hospital, vem um diagnóstico: meningite bacteriana. Imediatamente, o doutor entrou em coma. As esperanças, as chances de sobrevivência do Dr. Alexander eram mínimas. Foi aí
que o Dr. Alexander, que não acreditava em fenômeno de EQM, em nenhum evento paranormal ou espiritual, dizia que tudo aquilo não passava de ficção, de imaginação. Sente na pele o poder do sobrenatural. Ele relata que assim que entrou em coma, ele começou a viajar por cachoeiras, ele começou a ver a natureza, lugares bonitos, até que ele foi levado a um campo onde havia muitas pessoas felizes, onde ele viu amigos falecidos e parentes que já haviam falecido. Aquela experiência mudou o médico que não acreditava em nenhum fenômeno como esse. Quando o Alexander volta, ele narra essa experiência sobrenatural. Ele narra a paz que ele sentiu do outro lado. Hoje, o médico que não acreditava em nenhum fenômeno sobrenatural, em nenhum fenômeno paranormal, dá palestras no mundo inteiro, afirmando que sim, que existe vida após a morte. 4. O caso da professora grávida. Rita Isabel, moradora do Rio Grande do Sul, era professora há um certo tempo. Ela estava muito feliz porque estava grávida e prestes a dar à luz. Foi aí que, aos 8 meses, Rita sofre um acidente e cai de uma escada. A professora foi levada às pressas a um hospital e, chegando lá, fez um parto de alto risco. Ela conta que assim que foi feita a cirurgia, ela entrou em coma. E ali, ela experimentou a sensação de ver o túnel de luz. Ela falou que foi atraída para esse túnel de luz. Também relatou uma grande paz. Chegando nesse túnel de luz, ela encontrou alguns parentes que já haviam falecido. E esses parentes pediram à professora para que ela ficasse, para que ela não voltasse. A professora narra que falou para os seus parentes que não poderia ficar ali, porque ela precisava criar o filho. Imediatamente ela diz que foi puxada de volta ao seu corpo, e ela volta ao seu corpo. A professora Rita, depois de passar por essa experiência, não tem dúvidas que existe um pós-vida. Ela, assim como milhares de pessoas que experimentaram essa experiência de quase morte, afirma: a vida não acaba aqui, a vida continua em outro plano. E você? Acredita que a professora chegou do outro lado, pediu para voltar e criar o seu filho e ela foi atendida? Deixa teu comentário, te inscreve no nosso canal, compartilhe o nosso vídeo. 5. O caso do medalhista olímpico. O ano era 1998, no Espírito Santo. O medalhista Lars Grael, que eu acredito que a maioria deve conhecer, ele sofreu um acidente de lancha, no qual ele perdeu a perna. Mas o mais surpreendente é que o medalhista afirma que nas 3 paradas cardíacas que ele teve, algo sobrenatural aconteceu. Ele narra que na primeira parada cardíaca, ele sentiu se desprender do seu corpo. Não existia dor, era como se o tempo tivesse parado. E aí, os médicos conseguem reanimá-lo e ele volta para o corpo. De repente, mais uma parada cardíaca. E ele percebe que novamente o seu espírito está se desprendendo da matéria, que realmente ele iria embora, que seria o fim. Mais uma vez, os médicos conseguem reanimar o seu coração e ele volta ao seu corpo. O medalhista afirma que esses eventos deram a ele uma nova perspectiva de vida. Ele afirma que hoje os seus valores mudaram. Ele tem a certeza de que a vida não acaba aqui. O medalhista experimentou algo sobrenatural, algo que deu a certeza que a vida continua. E você? Acredita que Lars Grael, na primeira parada cardíaca dele, ele saiu do corpo, foi reanimado, voltou para o seu corpo novamente? Acredita que quando o ser humano passa por um trauma muito forte e que está à beira da morte, o seu espírito se desprende do seu corpo? Deixa o seu comentário, te inscreve no canal, toca aqui o sininho. Eu quero agradecer a você, a sua companhia.
Eu sou Jairo Chaves, o Doutor Fé, e eu creio e o universo realiza.